Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Mais uma oportunidade que Jesus nos concedeu, né, irmãos? Para juntos glorificarmos o nome do Senhor aqui essa noite. Graças a Deus por esta oportunidade. Você crê que Jesus tem um milagre que você veio buscar aqui essa noite? Seja para você ou para alguém da sua família, ou para um conhecido seu, né? Para um vizinho, para um amigo ou para um inimigo também. A gente não quer ter inimigo, mas tem vezes que tem, né? Vai fazer o quê? Do nada não gosta da gente? Continua orando por eles. Amém? Então continue apresentando diante do Senhor a todos. E que Deus abençoe a presença dos amados. O tema da festa está em João 3 e verso 30, né? É isso? E eu quero ler aqui com vocês um texto também que os discípulos deram honra a Jesus. Aqui foi João Batista, nesse texto da festa. Nós pregamos ontem sobre o tema. E agora eu quero ler aqui um texto conhecido também, mas que me chama muita atenção. Atos dos Apóstolos, que dá para dizer mais atos do Espírito Santo do que dos apóstolos. Amém? Atos capítulo de número 3. Glória a Deus. O verso 11 fala sobre o que eu quero citar para vocês, mas a gente vai ler desde o verso 1, do capítulo 3, do verso 1 ao verso 11. Amém? Que Deus abençoe a presença de cada irmã, de cada irmão. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Amém? Deus abençoe o presbítero Mário Chile e a sua família, por ter nos recebido aí também. O jovem, é cooperador ou diácono? Cooperador Lucas, né? Que junto com a mocidade também aí, nos estender esse convite, junto com o responsável do campo, pastor, presbítero Mário, e Deus deu essa oportunidade para a gente estar aqui com vocês. Quase 11 anos, irmão. 10 anos e alguns meses que eu tinha passado por aqui. Ia já completar 11 anos agora em agosto desse ano. E o Senhor preparou para a gente estar aqui com vocês, dando glória misturado com aleluia. Amém? Diz assim a palavra: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, a qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse-lhe: olha para nós. Preste bem atenção nesse versículo. Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois que era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa. Agora, olhe a porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que acontecera. Ao verso 11. E apegando-se ele a Pedro e João,
todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, aqui no verso 12, disse ao povo: varões israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. Daí ele diz: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou ao seu filho Jesus, a quem vos entregaste perante a face de Pilato e negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Vamos para o tema. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 3, no verso de número 30. Glória a Deus. Verso 30. Diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Podeis assentar. Sejam todos bem-vindos para receber a bênção de Deus. Palmas e glórias para Jesus, porque Ele é maravilhoso. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Tem alguém que nos dá a honra da sua visita pela primeira vez aqui na igreja? Primeira vez? Tem alguém? Não? Opa, tem um lá. Deus abençoe, seja bem-vindo. Eu estou perguntando porque eu já disse, já faz quase 11 anos que eu passei aqui. Então eu não sei quem vem e quem não vem, né? E para nós é um prazer ter aí as pessoas pela primeira vez. Só tem um irmão? Será que não tem outros com vergonha aí, não? Se tiver alguém que está visitando a primeira vez e não levantou a mão, vai pagar multa, então. Tá certo? Tem mais alguém, não? Ah, tá, não quer pagar multa. Deus abençoe, seja bem-vindo. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Que o milagre do Senhor alcance a todos vós aqui nessa noite. Digam graças a Deus. Está comigo aí o cantor Paulo César, que já louvou a Deus. Se der tempo, nós vamos ouvir mais um louvor após. E ontem eu nem lembrei que ele trouxe o CD dele para os irmãos adquirir. Você acredita, irmão, que subiu tudo, em todo lugar. E o CD dele continua o mesmo preço que ele vendeu aqui há 10, 12 anos atrás, que ele passou por aqui, é o mesmo preço. Não aumentou nada. Só a despesa que aumentou. É verdade ou não é? Tudo aumentou. E ele não, está cobrando apenas R$10 o CDzinho dele. Se alguém quiser adquirir para evangelizar, para louvar a Deus na sua casa, para dar para alguém de presente. Ontem eu me esqueci totalmente, não falei nada, mas hoje vocês vão adquirir o CDzinho dele, tá? Deus abençoe. Eu já falei para ele que o lanche da volta é por conta dele, então ajude ele, por favor. Então, dá uma olhada no tamanho do homem. É luta, irmão. Dá uma olhada. Então, ajude ele, tá? Compra o CDzinho dele, deixa até um troquinho a mais com ele. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amados, é uma alegria estarmos aqui para falarmos do grande amor de Jesus. Ontem nós pregamos sobre o tema, hoje apenas vamos dar uma passada e meditarmos aqui. O que me chamou a atenção, eu fiquei ali, Jesus, o que eu prego, o que eu vou pregar agora dentro do tema? Daí me veio esses versículos aqui. Ali no banco, eu falei, coisa boa, Jesus. Vai ser esse mesmo. Amém? É importante que ele cresça e que eu diminua. Glória a Deus. Eu espero que todos que vieram aqui hoje, pela primeira vez, ou que já frequenta aqui várias vezes, seja você membro aqui ou não, você que serve a Deus em outro ministério, ou você que é católico ou desviado do Evangelho, ou livre pensador, ou realmente até simpatiza com o Evangelho, com a igreja aqui, e sempre tem frequentado, que Deus os abençoe, mas eu espero que todos, do modo em geral,
vieram aqui com um propósito, que ele cresça. E sabe como a gente faz o nome de Jesus crescer mais e mais? É glorificando, é adorando. Quando se manda a glória daqui, ele manda a glória de lá. Quando a gente abre a boca daqui para adorar, para glorificar, o céu vai se abrindo e a glória vai manifestando e a bênção vai chegando. Eu sempre tenho uma comigo, eu vou dar uma dica para vocês. É um segredo. Será que eu conto? Eu vou ajudar. Tá. Nunca chega para Jesus já desabafando tudo, contando tudo o problema, e pedindo, e pedindo, e pedindo. Não. Chega primeiro para Jesus adorando, agradecendo. E vai agradecendo, e vai agradecendo. Mesmo que você está moído, está na luta, está no problema, mas tem coisa para agradecer. O que ele já tem feito por nós tem sido muito, muito grande, muito maravilhoso, e não temos como pagar. Então, escute isso, começa a agradecer, começa a louvar, começa a dizer que ele é maravilhoso, e depois que você alegrou muito ele, aleluia, deixou ele muito exaltado mesmo, porque ele tem que ser exaltado, ele merece. Quem crê que ele merece, dá um glória bem forte a ele. Ele é digno. Diga assim, que ele cresça. É isso mesmo, é que ele cresça. Daí depois que você alegrar bastante ele, exaltar bastante ele, daí tu começa a pedir. Presbítero Mário, irmãs e irmãos, papai que é agradado pelo filho, mamãe que é agradada pela filha. Pode ter 4, 5, mas o que mais luta para agradar papai e mamãe é o que mais o papai e mamãe agrada. Que é obediente, ele destaca. Agora, o segredo é esse: alegra bastante Jesus, exalta bastante a ele, que aquilo que a gente pedir, ele também vai fazer. Mas já tem gente que vem atropelando tudo, Senhor, me dá isso e aquilo, e porque eu preciso, e era para ontem já, e meu Deus, e agora? Pelo amor de Deus, cadê o agradecimento? Só da gente acordar hoje, hein? Tem gente que diz, eu não recebi nenhum milagre, você está viva? Você está vivo? Tem milagre maior que esse? Só da gente estar respirando aqui, aleluia. Então agradeça. Você vai ver que as coisas vão melhorar. Agradeça. Agora escute. O texto que lemos, eu vou encaixar dentro do tema também da festividade. Vamos lá. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona, às 3 da tarde. Por costume judaico, todos eles reuniam em algumas horas do dia para orar, à base de 3 vezes ao dia, para buscar a Deus. Se eles estavam fora dos templos, das sinagogas, eles paravam em algum determinado lugar, que por lo menos se voltasse para Jerusalém, e lá buscava a Deus. E o que eu observo é que a Bíblia diz que eles iam para a oração lá no templo. E era trazido um varão desde o ventre de sua mãe, que era coxo, a qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então vocês podem observar que não era pouco o movimento. Não era pouco. Porque ninguém fica para pedir esmola onde passa 1 ou 2 cada 1 hora. A pessoa só fica para pedir esmola onde tem aglomerações, movimento, que passa gente todo momento, para ver exatamente se alguém tenha compaixão, misericórdia e ajude. Outra, aquele tempo, as pessoas que tinham essas certas deficiências, não tinha
a oportunidade que muitos têm hoje de ter um benefício, uma aposentadoria. Eles eram obrigados a viver de esmola, do que o povo doava. Ainda, eles tinham que passar muitas vezes pelo governo do país para receber uma liberação como se fosse um alvará, que era uma capa, era alguma coisa que eles usavam para identificar que ele estava liberado, era um alvará para pedir esmola. Porque era assim, se os pais, se a família quisesse ficar com um deficiente, ficasse com uma pessoa que tinha alguma deficiência, o que acontece? Eles podiam ficar até os 7 anos de idade. Após os 7 anos de idade, nem a lei obrigava eles a ficar. Eles podiam largar essa criança e deixar para lá, para se virar e pedir esmola. Isso quem tivesse algum filho cego, ou mudo, ou surdo, paralítico, coxo, qualquer outra situação. E a Bíblia diz que esse rapaz nasceu coxo desde o ventre da mãe. E observa aqui o seguinte, que vocês podem ler lá na lei, que daí quando os pais não queriam mais, porque se tratava de maldito, se tratava exatamente de alguém que não era abençoado, eles pediam para o sacerdote ir fazer uma inspeção na casa, tipo uma purificação, para que saísse toda a maldição de lá. Mas aqui a Bíblia não diz sobre essa questão, porque a Bíblia diz que era trazido esse rapaz, que ele, desde o ventre da sua mãe era coxo, todos os dias e colocava na porta formosa do templo para pedir esmola. Eu tenho para mim que a família ficou com ele, que apoiou ele, que estava ajudando ele, e sempre tinha alguém da família para conduzi-lo até a porta do templo para ele pedir esmola. O movimento era bastante para a oração. Só que vocês observam que a Bíblia diz que Pedro e João estavam indo para a oração. Isso aqui não era só esse dia, isso aqui já acompanhava eles há muito tempo. Era tradição, era costume. Eles tinham aqueles horários para estar lá buscando a Deus. Mas sabe o que acontece? Que eu observo, é o seguinte, que antes eles iam por uma obrigação, por um compromisso, mas ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Agora, após a descida do Espírito Santo, que Jesus foi recebido ao céu, e mandou o Espírito Santo, que ele disse que depois que ele ia, o Espírito Santo viria como Consolador. O Espírito Santo foi enviado. Agora, irmãos, ir ao templo com a presença do Espírito Santo é diferente. É diferente de ser religioso, é diferente de ser costumeiro de estar na igreja, é diferente de marcar ponto, de marcar presença, dizendo, olha eu aqui, é diferente. Quando a manifestação do Espírito Santo, e a gente vem pelo Espírito, meu Deus, a coisa flui. O culto é maravilhoso, o culto é gostoso, o ambiente é leve, a presença do Senhor manifesta. A gente faz isso com prazer, com alegria no coração, para servir a Deus. E agora eles indo, e lá estava o rapaz. E quando ele viu Pedro, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Ele pediu que desse uma esmola. A Bíblia diz que Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse-lhe, olha para nós. E ele ficou olhando, poxa, os homens estão me dando atenção. É hoje em que eu vou tirar a barriga da miséria. Hoje eu vou ganhar prata, ouro aqui, alguma coisa. Eles vão me ajudar bem hoje. E ele ficou olhando para Pedro e para João. Mas escute. Naquele momento disse Pedro, verso 6, não tenho prata e nem ouro. Ele não disse que João não tinha, ele disse, eu não tenho. Ele sabia dele, das condições dele. Ele não sabia das condições de João. Quem está compreendendo? Nós estamos juntos aqui,
mas nenhum sabe das condições um do outro, muitas vezes, se não for da família, ou que alguém tenha falado a situação que está passando. E também, outra situação, ninguém sabe o grau de fé um do outro. Podemos habitar na mesma casa, estarmos debaixo do mesmo telhado, mas nenhum ou outro tem a fé igual. Pode ser o marido, pode a mulher, pode ser os filhos, pode ser alguém da família. Um tem a fé diferente que o outro. E olha o que acontece. A Bíblia nos diz que naquele instante, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. O que ele tem então? Não tem prata, não tem ouro? O que ele tem aí? Eu não estou vendo nem um sacolão de comida com ele aí, nem uma cesta básica. Quem está entendendo? Mas ele disse, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Isso eu tenho. Nem todos que estão contigo, que vivem contigo, que andam contigo, têm a mesma fé. É necessário a gente conhecer mais a presença do Senhor, ter mais experiência com Cristo e não ficar pela cabeça de A ou B. Executa você o chamado, o propósito e a fé. Porque tem vezes que se você esperar por alguém que está junto contigo, não processa a mesma fé, você fica um duvidoso, um descrente igual eles e não acontece nada. Então se você tem fé, parte para cima. É oração e ação, é fé e ação, é acreditar que o Senhor vai fazer alguma coisa. Irmão, coisa dura que tem é você estar com uma pessoa desanimada, desmotivada. Tudo que fala parece que não vai, que não dá certo, e tem desculpa, e coloca pretexto, e na vida espiritual pior ainda, para vir para a igreja é os empurrão, para orar, Deus me livre, tem que dar um chacoalhão. Eita, meu Deus do céu. Vão falar que Deus vai operar, será que vai acontecer? Isso aí acontecia antes, não, acontece hoje. Eu não sou saudosista, eu não sou crente que vivia só do passado, eu ainda vivo no presente a essência do poder do Evangelho. O Evangelho de Cristo ele tem que ser completo, tem que ter palavra e tem que ter sinais. Não pode só ter milagre e não ter palavra. E não pode ser só palavra sem sinais. Eu creio no Evangelho de Jesus que é completo. E deixa eu dar um conselho àqueles que pregam a palavra. Prega com ousadia. Prega crendo naquilo que você fala. Ora crendo no Deus que você está orando. Não seja um crente mocorongo, desmotivado, achando que não vai acontecer nada. Nós estamos diante de um Deus vivo, Criador do céu e da terra, e que pode todas as coisas. Emai calabacheias. Aleluia. Eu estou sentindo ele agir aqui em nosso meio. Oh, glória. Irmão, coisa bonita é a pessoa cantar e expressar o que está cantando. Orar e expressar aquela alegria que está sentindo, aquela comunhão com Deus. Pregar e sentir o que está pregando. E não só isso, viver o que está falando. Porque pregar qualquer um pode pregar, cantar qualquer um pode cantar, falar qualquer um pode falar. O importante é fazer. Isso é lindo. E quando a gente procura fazer o que nós falamos, o Senhor dá um amém. O Senhor diz, pode falar que eu garanto. Pode anunciar que eu curo, que eu vou curar. Pode anunciar que eu liberto, que eu vou libertar. Pode anunciar que eu salvo, que eu vou salvar. Pode anunciar que eu batizo ainda com o Espírito Santo, que eu vou batizar. Que eu vou renovar. Nós temos que viver essa essência. Aleluia. Escute. Naquele instante Pedro disse,
Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O homem não levantou. Porque o nome de Jesus não é suficiente? É. Se não fosse o nome de Jesus, aquele homem não andava. Mas precisou, além do nome de Jesus, uma ação, uma atitude. A Bíblia diz que Pedro estendeu a mão direita e levantou ele. Segurou na mão dele. Quando ele sentiu que os pés dele estavam firmados, segurando na mão de Pedro. Daí a Bíblia diz que ele começou a andar, e não só andava, ele começou até a dar um salto. Oh, olha aí, estou curado, saltando. E começou a andar, e não era só salto não, e não era só andar não, ele começou a dar louvores a Deus. Fala a verdade, tem uns movimentos meio estranhos hoje, né? Uns fogos meio estranhos. Camarada parece que está plantando bananeira dentro da igreja, jogando capoeira, o gingado de capoeira, e faz uns movimentos, mas não sai um glória. Eu estava numa vigília nesses tempos, e o camarada, e não saía nada. Eu falei, tem coisa estranha. Tinha um presbítero do meu lado, eu falei assim, isso aí é o diabo. Ele disse, irmão, como isso? Rapaz. Eu falei, é o diabo. Dito e feito, era o capeta mesmo. Fogo estranho. Amém? Faz um movimento e umas caretas, e ninguém dá um glória, e levanta a mão. Para que isso? Seja por menos um papagaio, repete o que os outros estão dizendo, dá um glória. Tem crente que parece mais é coruja, né? Só fica... só olhando. Coruja só presta atenção, mas não fala nada. Ô glória! Ó, a Bíblia diz que aquele homem começou a andar, saltar e dava louvor a Deus. E entrou para dentro do templo. Agora deixa eu parar um pouquinho aqui. Atenção. Tem hora que você e eu temos que fazer muito mais do que mandar uma mensagem para alguém, um áudio para alguém, uma ligação para alguém, um folheto para alguém, convidando para vir para o culto. A gente tem que fazer um pouco mais muitas vezes. Passar na casa deles. Esperar eles. Fala, eu vou contigo, nós vamos junto. Eu te dou carona, ou eu coloco o combustível no teu carro para você ir, eu pago a tua passagem, eu ajudo no Uber. Tem hora que tem que fazer um pouquinho mais. Não é simplesmente dizer em nome de Jesus. O camarada toma uma decisão para servir a Deus, o homem, a mulher, você diz, agora já é salvo. Não, agora que você tem que dar assistência. É agora que você tem que aconselhar, é agora que você tem que abraçar, é agora que você tem que ir atrás, é agora que você tem que visitar, você tem que apoiar. Ele vai enfrentar uma guerra contra o inferno, contra o mundo e contra a carne dele, ele mesmo. A pior luta para a gente servir a Deus é nós mesmos. E alguém experiente vai ter que estar junto para incentivar, para apoiar, para animá-los para servir a Deus. E eu quero dar um conselho aqui para os novos convertidos. Não anda com quem é desmantelado e desconcertado e desanimado. Escolha alguém que é de Deus. Tá? Para você não se estragar. E se você tem vergonha de dar glória a Deus, chega perto de alguém que sabe dar glória a Deus bem alto. E nem que você vai dizendo glória a Deus. E ele está lá, aleluia! E você, aleluia. Daqui a pouco você vai perdendo a vergonha também e vai dando glória também. Porque, irmão, se alguém quer receber poder sem abrir boca para dar glória a Deus, pode vir pregador de qualquer país, de qualquer estado, pode ser alguém que diz assim, esse ali é canela de fogo, você vai entrar e sair aqui do mesmo jeito. Mas se você começar a abrir a boca, abrir o coração, muitas vezes está até na luta, mas você começa a dizer, aleluia, glória a Deus, aleluia, a bênção
bênção do Senhor vai chegando, a brasa vai acendendo, o fogo vai acendendo e a glória vai descendo. Deixa eu falar algo. O culto não começa quando a gente chega aqui. O culto já começa na nossa casa. Começa pelo caminho. Começa dentro do teu carro. Você dizendo: Jesus, eu vou lá para te adorar, para te servir, para te glorificar. Eu vou lá para ouvir a tua voz. É ali que o culto começa. Uma feijoada, você prepara todo o ingrediente. O feijão já está de molho. Os ingredientes você já preparou. Tem alguns que gostam de dar uma fritadinha antes, né? E depois colocar na panela. Daí a água já está esquentando. Daí joga o feijão, joga os ingredientes e dá-lhe fogo. Tampa com a pressão. Dá-lhe fogo. Daqui a pouco começa. É ou não é? A pressão. E o cheiro vai saindo. E alguém dizendo: tá cheirando gostoso. Cheirinho de fome. É ou não é? É assim. E aquilo vai alastrando. É assim, você já vem para a igreja dizendo: Jesus, eu vou para te adorar. Você está pegando uma roupa lá dizendo: Jesus, é para te servir. É a melhor. Eu estou procurando fazer o melhor. Eu vou lá para te servir. Você prepara todos os ingredientes. E já chega na igreja e vai dando glória. Daqui a pouco o Senhor só vai mandando fogo. E quando esse fogo vai pegando, a pressão sai. Aleluia, é um glória lá, é um aleluia daqui, é um falando em língua lá, é um chorando, é um sorrindo, glorificando, é a presença de Deus. Aleluia, oh glória. Sabe para quem que o culto não está com nada? Para quem não adora. Entra vazio e sai vazio. Mas para quem faz a sua parte, sai abastecido. Ô glória. Tá. Faça um pouquinho mais. Eu ouvi um testemunho que me chamou a atenção. O irmão disse que estava passando para ir para a igreja. E o vizinho dele disse assim: bêbado, vai para a igreja, irmão. Ele disse: eu vou. Ele disse assim: posso ir contigo? O irmão disse: pode. Se você ficar quietinho lá, calminho, pode ir. Só que ele disse assim: só que eu só vou se o senhor me der 5 depois do culto. O irmão disse: eu te dou. Ele sabia que o homem ia beber. Mas ele levou o homem, deu 5. O homem foi no culto. Ficou quietinho, ouviu a mensagem. Acabou o culto, estava indo para casa, o irmão deu 5, ele já ficou lá no bar. Tá. Passou 2 dias, o irmão estava indo no culto de novo. Ele: vai para a igreja? O irmão disse: estou indo. Me dá 5? Dou, então eu vou também. Foi. Deu 5. Segundo culto. No terceiro culto, ele falou com o irmão falou: pode vir que eu tenho 5 para te dar. Levou. Naquele dia, o homem aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus. Na volta para casa, ele disse: eu não vou mais no bar, irmão, porque agora eu já sou crente. O 5 que você me deu, amanhã eu vou pagar passagem. Dava passagem da ida e de volta. Era R$2,50 aquele tempo ainda a passagem. Eu vou ir lá numa agência de emprego para procurar um serviço. E vou lá e vou voltar com esse 5. Então o irmão disse: não, mas se for para isso eu te ajudo mais ainda. Você está desempregado? Você tem família? Foi lá, preparou alguns mantimentos para o homem, deu também, deu mais um troquinho a mais. O homem foi lá na agência, não conseguiu emprego, Jesus não abriu a porta para ele. Tá, irmão, agora o homem chegou e disse assim: o irmão já está indo para a igreja? Estou indo junto, vamos embora. Não precisa mais 5 para mim beber, não. Começou a ir para a igreja. 15 que ele investiu. Não é só levante e anda, é tomar pela mão. Tem gente que está precisando só uma forcinha, só um empurrãozinho. Tem gente que está precisando apenas um abraço. Apenas um abraço. Ou apenas ser lembrado por você. Apenas isso. Você compreende isso?
Daí aquele homem, aquele testemunho ouvindo, passou 2 semanas, aquele irmão já estava indo para a igreja, animado, fiel a Deus. O irmão ajeitou umas roupas para ele também. E agora ele já chegou, passando 15 dias, já trazendo uma oferta e um dízimo. Ele disse, antes o senhor tinha que me ajudar para mim vir na igreja. Agora eu já posso ajudar a obra de Deus. O Senhor me abençoou. Irmão, o Senhor salvou toda a casa daquele homem, toda a família. A vizinhança ficou boca aberta. É aqui como diz o verso 10. Aqueles que conheciam que era ele falaram, é ele mesmo que está andando. Não tem como esconder uma cidade edificada. Não tem como esconder o que Jesus faz, o que Jesus opera. É notório. Isso é lindo. Agora o homem estava indo servir a Deus, toda a família. Imagina, irmão, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Toda a casa se converteu. Apenas uma investida. Tem gente que não quer fazer nada pelo próximo, irmão. Orgulhoso, metido, soberbo. Eu tenho Jesus, está bom demais. Eu sou abençoado, está bom demais. Os outros que se virem. É assim. Capaz de morar do lado de alguém, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não dá uma boa noite, não dá um sorriso de cristão, azedo, chupando limão a vida inteira. Como que você expressa Jesus desse jeito? Me diga que santidade é. Está queimado, está repreendido. Sai, Satanás. Não. Acho que alguém está precisando aceitar Jesus de novo. Que quem tem Jesus tem alegria. Quem tem Jesus tem prazer. Quem tem Jesus demonstra essa paz que sente. Aleluia! Oh, glória a Deus. Escute. Estende a mão para alguém. Estende. Você vai ver que além da tua oração, do teu jejum, do teu convite, do teu esforço, vai ser muito importante. Eu vou contar um outro testemunho aqui rapidamente. Meu Deus, a hora passa demais. Jesus querido. Bem rapidinho. Uma irmã que congrega lá na sede, lá no Boqueirão, em Curitiba. Ela disse que ela entrou num deserto espiritual, presbítero Mário. Uma luta tão travada, que ela disse, meu Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Não tem aquele momento que parece que o Senhor fica em silêncio? Pega um ali do lado, pega o outro lá, e pega o outro lá, e parece que faz até uma curvinha em você, assim. Fala com um, fala com o outro, e alega o outro, e o Senhor te diz, quieto. E ela disse, meu Deus, é a semana de convenção. Vai estar pastor Natanael, pastor Jefferson, vai estar pastor Edemar, pastor Anjo, evangelista Série vai pregar, grandes coisas, né? Mas tudo bem, a gente estava lá. E vai ter vários irmãos de fora pregando, pastor Fidelis, pastor César, meu Deus, vai ser lindo. Eu vou lá, todo culto eu vou estar lá, o Senhor vai falar comigo. Irmão, ela falou que Deus pegava a igreja em tudo, falava com todo mundo. E ela não foi revelada, Deus não falou com ela, e ela ficou naquela luta. Acabou a convenção, ela disse, numa terça-feira, ela disse, eu vou lá naquela igrejinha do Campo Largo da Roseira, que ainda não era aquela sede nova que tem. Era uma congregação bem pequenininha. E o dia que ela foi lá com a esposa, ela disse que estava chovendo, chovendo. Mais uma chuva. E a estradinha era de barro para chegar lá. E nem o pregador pôde ir, irmão, porque deu uma ventania, derrubou a árvore, lagou a estrada, e não pôde estar lá. E lá estava o irmãozinho que abriu o culto, abrindo o culto e falando, e tinha só umas 6 pessoas na igreja, ainda com ele e com ela que foram. Ela disse, meu Deus, se lá naquela multidão, lá naquele povão, Deus não falou comigo, e agora aqui? Olha como Deus faz as coisas simples. A irmã estava lá na porta. De repente, o irmão que estava abrindo o culto, que já partiu para Cristo, o saudoso diácono Daniel, disse, irmão, já que o pregador não pôde vir, eu mesmo vou trazer a mensagem.
Mas antes eu quero fazer uma oração, porque Deus falou que quer abraçar alguém aqui hoje e quer falar com alguém. Tá. E ele disse, agora então vamos orar. E começaram a orar. De repente a irmãzinha que estava lá na porta veio tipo marchando. Chegou para ela e disse assim, receba o abraço que eu te dou. É Jesus que está te abraçando. Eita. Oh glória, eu sinto um arrepio até aqui, ó. Irmão, ela disse que o céu desceu. Ela sentiu a glória de Deus, parece que aquele deserto saiu, aquele vale. E ela disse que aquele culto ficou tão gostoso, que terminou o culto, ela foi para casa chorando, passou a noite chorando, apenas um abraço. Ei, você tem que se preocupado com alguém? Você tem orado por alguém? Você tem demonstrado o teu amor por alguém? Muitas vezes apenas um abraço. Você compreende isso? Escute aqui. Quando ele entrou no templo, o povo viu andar, dava louvores a Deus. E alguns que conheciam, foram dar até uma olhadinha lá, dizendo, mas será que é ele mesmo? E foram lá e confirmaram, é ele. E ficaram pasmos, ficaram cheios de temor. Porque conheceram que era o homem que ficava sentado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola. Outra coisa que eu esqueci de frisar. Quem tinha deficiência não podia entrar no templo. Sabia disso? Não podia. A primeira coisa que esse homem fez quando foi curado foi entrar no templo. Eu só ficava para o lado de fora pedindo esmola. Mas hoje eu vou ter a oportunidade de estar lá dentro, glorificando a Deus. No sentido espiritual, eu quero dizer para alguém aqui hoje, para de ficar pedindo esmola. Para de ficar na porta ou fora do templo. Não estou dizendo de quem cuida da porta, pelo amor de Deus. Estou dizendo no sentido espiritual. Para de ficar pedindo migalha, pedindo moedinha, pedindo esmola. E nunca entra no centro da vontade de Deus. Nunca entra no santo dos santos. O Senhor não tem gota a gota não, Ele tem a cachoeira. Ele não tem só para um não, Ele tem para todos que queira receber. Para de ficar pedindo esmola. Ore por mim, irmão. Jejue por mim, irmão. Ô irmão, faz campanha por mim. E você? É gostoso ouvir testemunho dos outros, mas o melhor é o teu testemunho. É gostoso ouvir a experiência, alguém contando, mas a melhor experiência é você mesma. É você mesmo que tem com Ele. Se Deus mostra alguma coisa, se Deus revela alguma coisa para alguém, é edificante. Mas quando Deus mostra para ti, é muito mais. Sabe, eu quero deixar algo aqui. Deus quer se manifestar para alguém aqui. Ele quer crescer na vida de alguém. Ele quer se revelar os seus mistérios na sua vida. Chega de ficar na porta. Chega de ficar só conhecendo a palavra, só ouvindo a palavra e não praticando. Chega de só acompanhar alguém da sua família, um amigo que é crente e vem para a igreja e você nunca toma decisão. Chega de dizer que fulano batizou, recebeu o batismo com o Espírito Santo, está ceando, já é obreiro e você está de fora. Você pode entrar na arca também. A porta ainda está aberta. Glorifica que Ele está aqui. Nerebash, Iberras, Kibashimihai, Kibashimihai, e Calabashikandalaia. Oh glórias! Erabashei Neres. Aleluias! Oh glória! Oh glória! Negócio de ver só o outro falando em mistério, se alegrando, sentindo Jesus e eu não receber nada. Não dá. Para de pedir esmola. Levante e anda hoje em nome de Jesus.
Jesus colocou alguém para te ajudar, para te sustentar, para te apoiar. Colocou alguém para segurar as tuas mãos e dizer: vamos, caminha, o céu é logo aí. Oh, glórias. Oh, aleluias. Aleluias. Oh, glórias. Olha Jesus agindo aí, ó. Erabaias. Xerabás. Ibadás. Oh, glórias. Tu és maravilhoso, Jesus. Alegra o teu coração, alegra. Aleluias. Oh, aleluia. Jesus pode batizar agora com o Espírito Santo. Tem até criança chorando aí, ó. Jesus pode batizar. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Importa que ele cresça, que ele cresça. Aleluia. Olha aqui, ó. Aleluia. Quando ele entrou no templo saltando e dando glória a Deus e louvando a Deus, o povo ficou atônito. E de repente começaram a se chegar perto de Pedro e de João, como se fossem eles os milagreiros, como se fosse a virtude deles, como se o poder fosse deles. Lá para o paralítico, eles disseram: olha para nós. Na hora de dar alguma coisa, Pedro disse: eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Mas na hora do milagre, na hora que o milagre aconteceu, e todo mundo estava olhando para eles, eles disseram: ei, gente, não é nós não, não é a nossa santidade não, é Ele, é aquele que vocês crucificaram, é aquele que vocês mandaram prender, é aquele que vocês mataram, é aquele, é no nome dele. O Pai glorificou o seu Filho hoje. Não é nós não. De repente alguém está aí dizendo: é porque eu faço isso. Não, quem faz é Jesus. Não é nós não. Esquece. Olha para nós, na hora de falar com o homem. Mas na hora que recebeu um milagre, olha para aquele que fez. Porque o crente tem que saber como ele anda com Deus. Esse negócio de alguém dizer assim: só olha para Jesus, só olha para Jesus, é porque ele quer desculpar alguma coisa. Quem serve a Deus também diz: olha para nós. Apóstolo Paulo chegou a dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Tá? Enquanto eu for de Jesus, eu posso estar dizendo para alguém assim: olha para o meu exemplo, olha para a minha fé, olha pela a minha força de vontade de servir a Deus. Mas se Deus o livre, eu vacilar, eu vou começar a dizer assim: não olha para mim, olha para Jesus, olha para a palavra, não me siga, siga a palavra, siga Jesus. Mas enquanto eu estiver com Jesus, alguém quer seguir o meu exemplo, pode seguir. Não estou dizendo imitar o meu jeito de falar e de agir, o meu gesto e a minha voz, não, seja você mesma, seja você mesmo. Deixa Deus te usar da forma que você é, mas imita a fé, a confiança. Amém? Agora aqui, ó. O milagre aconteceu, não é nós não, é Ele. Olha para Ele, encaixou aqui. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Quem entendeu a mensagem, dá uma salva de palma com glória, com aleluia. Aleluia!